Moisés Lima, uma pessoa muito querida por nós, por toda a igreja, pelo Ministério Infantil. E hoje o Senhor nos deu o privilégio, né? Pai do Pedro, pai do Benjamin. Acho que uma das maiores, um dos maiores atributos que a gente pode dar a uma pessoa é ser pai. E eu sou muito feliz de ter você como pai no Ministério Infantil. Você tem sido uma bênção para nós e o Pedro tem sido uma grande bênção para nós também. Deus te abençoe. Eu vou chamar o Pedro para vir aqui à frente, ele vai orar, agradecendo a Deus e entregando a mensagem a Moisés nas mãos do Senhor. E as crianças vão ficar bem quietinhas nesse momento, porque é um momento que o Papai do Céu fala conosco. E a gente está precisando ouvir muito aquilo que Deus quer falar para nós nesse momento, tá bom? Pedro. Querido Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor. É muito bom, Senhor. É maravilhoso saber que tem um Deus nos guardando. Senhor, eu te peço pela mensagem que o Papai vai nos dar. Senhor, eu te peço que o Senhor capacite o meu Pai para que ele fale sobre Ti. Em nome de Jesus que eu te oro, amém. Amém. Queria agradecer aos irmãos pelo privilégio, mais uma vez, de estar aqui com os irmãos. E responsabilidade, né? Inclusive, eu até brincar com o pastor João, deu uma boa oportunidade para o pastor, né, ir pescar, mas ele não foi pescar. Pastor Rodrigo também podia ter ido visitar uma igreja, né? Eu estou brincando. Para mim é uma grande honra saber que nessa manhã nós estamos aqui os papais, poder rever ali o pastor Jonatas, saber que no passado partilhamos de grandes momentos aí, ministrando aos jovens, aos adolescentes, realmente uma grande bênção. Não sei se os irmãos sabem, mas a oração do Pedro é forte. Ele pediu do Senhor aí um irmão por alguns anos e Deus atendeu. A oração dele é mais forte do que a nossa. Irmãos, o nosso texto é no Salmo 127, a ênfase da nossa pequena palavra é o verso 3, mas eu vou ler o Salmo inteiro, um Salmo muito bonito, para nós não perdermos o contexto. Salmo 127, a partir do versículo 1, diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, no verso 3, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Acho que o pastor Rodrigo levou essa palavra ao pé da letra, né? Enche deles a sua aljava. Eu já disse para ele que ele está com ele nessa mensagem. Irmãos, é fácil observar que na nossa presente sociedade o papel da mãe tem se tornado cada vez mais reconhecido e valorizado. A mãe é hoje considerada como esteio, né? A base familiar, é aquela que consegue trabalhar e consegue conciliar as atividades profissionais e as atividades de mãe e de esposa, que não são poucas, as irmãs já sabem, né? Tudo por conta da nossa falta de padrão moral, né? Entre outros motivos causados aí pelo feminismo radical, muitos pais estão sendo aí relegados a uma posição secundária, menos importante. Alguns até se colocam nessa posição, o que é completamente contrário à palavra de Deus. Porque do ponto de vista espiritual, o pai tem uma responsabilidade vital na estabilidade familiar. O mais correto a dizer é que tanto os papais aqui presentes, e todos os papais e as mamães, possuem juntos os ingredientes necessários
para o correto desenvolvimento espiritual e emocional da família. Pai e mãe juntos, então, trazem esse equilíbrio perfeito, que une a masculinidade firme com a feminilidade dócil, que juntos revelam aí o plano de Deus para a família, né? Rapidamente, falar um pouco sobre os versos 1 e 2, o autor ele direciona o seu olhar e enfatiza ali a sua total dependência. Ele está na dependência do Senhor, porque se o Senhor não estiver nos nossos planos, Ele não estiver à frente, não adianta fazer nada. O salmista reconhece que sem Deus não é possível empreender nenhum tipo de esforço. Isso não é um convite à preguiça, né? O autor não está dizendo aqui, olha, não trabalhe, porque Deus dá o pão, né, enquanto nós estamos dormindo. Conversa piada, não dá o pão enquanto nós estamos dormindo, não, tem que trabalhar mesmo. Então, o projeto mais bem elaborado vai falhar se Deus não estiver no comando e no controle aí de todos os nossos esforços, né? Enfatizando aí o verso 2, né? Será inútil levantar cedo, dormir tarde, ficar longos períodos fora de casa, se o Senhor realmente não edificar aquela casa. Partindo para a nossa palavra, mais propriamente dito, no verso 3, nós vemos que os filhos são herança, uma recompensa que Ele dá. Essa palavra herança, né, é uma coisa muito... Quando você pensa em herança, né, muitas coisas vêm à nossa mente. Eles não nos são dados aí como uma penalidade, ou como um fardo, ou como algo difícil de carregar. Eles são sim símbolo para o bem. Isso quando os homens e as mulheres, quando os papais e as mamães, sabem como direcioná-los, né, recebem a orientação precisa do Senhor através da palavra, para ensiná-los corretamente. Infelizmente, muitos de nós, irmãos, ainda que servos do Senhor e resgatados aí por uma vida regenerada em Cristo, nós temos deixado de lado essa orientação. E é muito comum hoje nós vemos aí lares desfasados por conta do excesso das atividades profissionais, sociais, e eu também incluo aqui, um grifo meu, né? Incluo a igreja, né? Excesso de atividade na igreja. O nosso pastor tem falado muito sobre isso, sobre o ativismo. Às vezes nós estamos aqui na igreja servindo ao Senhor, servindo à causa, nós estamos gastando tempo demais fora de casa, fora do contexto familiar. Então nós perdemos aí aqueles momentos à mesa, histórias antes de dormir, são tão gostosas, finais de semana que muitas vezes devem ser reservados para o nosso divertimento, muitas vezes são reservados para o trabalho, para as atividades seculares, principalmente aquelas que nós não conseguimos, infelizmente, fazer durante a semana. Muitas crianças têm passado boa parte do nosso tempo, do tempo delas, partilhando momentos de diversão com a babá, um videogame, por que não dizer, caçando Pokémon. Mas isso é uma outra reflexão mesmo. Só preciso dizer que é muito perigoso. E com isso perdem ali o referencial de família, o referencial de papai, de mamãe. Lógico que existem outras circunstâncias, né, que fazem com que a criança more somente com o pai, more somente com a mãe, mas isso também pertence a uma outra reflexão. O escritor James Dobson, ele relata no livro o que as esposas queriam que os seus maridos soubessem sobre mulheres. Ele relata uma pesquisa que foi realizada com pais americanos, né, de classe média. Essa pesquisa ela visava medir a quantidade de tempo médio em que os seus pais interagiam com seus filhos pequenos, entre 8 e 9 anos de idade. Então a pesquisa é dividida em duas partes. A primeira parte, eles pediram a um grupo de pais, o pai iria relatar o tempo que ele passava com o seu filho, para identificar o tempo que ele gastava com o filho. E a resposta dos pais foi mais ou menos assim: olha, eu gasto entre 15 a 20 minutos diários de interação com o meu filho. Isso desde a hora do acordar, do levantar ao deitar. 15 minutos, de 15 a 20. Já é pouco, né, irmão? Só que o que os pais não sabiam, que os pesquisadores colocaram microfones nas roupas dos filhos. E aí a coisa mudou de figura, porque a quantidade média gasta pelos pais, relatada pelos filhos, era de cerca de 4 minutos. Dividida entre 3 momentos diários.
pais interagiam 3 vezes por dia. E nessas 3 vezes, somando todas as circunstâncias, a maior média foi de 4 minutos. 4 minutos gastos por dia com seu filho. O escritor ainda afirma o seguinte: olha, a contribuição mais valiosa que um pai pode fazer a uma criança, o seu filho ou filha, é incutir nela a fé genuína em Jesus Cristo. Mas como fazer isso? Nós não temos tempo nos nossos filhos, né? Então, nesse sentido, a nossa tarefa de pais é instruir os nossos filhos. Instruir, irmãos, ainda falando dos conceitos básicos, ainda falando daquela base de amor ao próximo, bondade, integridade, honestidade, devoção sincera a Deus, que é o mais importante. Mas como instruir, então? Livro de Provérbios, Provérbios 22, no verso 6, diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, como é que nós instruímos? Eu penso aqui em 2 coisas que são importantes para nós instruirmos nossos filhos no caminho que eles devem andar. Primeiro, precisamos ser instruídos, ok? Como é que eu vou ensinar o que eu não aprendi, né? Como é que eu vou incutir a palavra de Deus, incutir os princípios da palavra de Deus no meu filho, na minha filha, nos meus filhos, se eu não sei desses princípios, se eu não entendo esses princípios? Então nós vamos aí ao livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio no capítulo 6, versos 6 e 7. Então essa primeira etapa nós vamos ver o Deuteronômio 6, verso 6, a primeira parte do verso. E diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, para eu instruir o meu filho, para eu incutir a palavra de Deus, para eu incutir os princípios básicos da fé cristã nos meus filhos, eu preciso entender e, de fato, aprender a palavra de Deus. Eu instruo já sendo instruído. A segunda coisa, para eu instruir os meus filhos, eu preciso gastar tempo com eles. Eu preciso investir tempo nos meus filhos. Deuteronômio 6, a partir do verso 6b até o 7. E diz assim: ensine-as palavras, né? Com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Alguns de nós aí temos a prática, graças a Deus é uma prática abençoadora, de deixar os nossos filhos ir buscar na escola. Tá? Meu irmão, não perca tempo não. Ensine a palavra aos seus filhos, converse com eles. Então, nós já entendemos que os filhos são herança. Nós precisamos honrar a herança que o Senhor nos deu. Eles são herança e nós precisamos investir tempo neles. A palavra de Deus, ela nos orienta dessa forma. Interessante nós observarmos a importância da instrução dos nossos filhos, né? No curso da história bíblica, tá? Nós podemos observar que os patriarcas, eles entendiam o valor dos filhos e de ensinar e educar os filhos. Quando nós lembramos lá da disputa entre Lia e Raquel, as esposas de Jacó, né? Que está ali descrita no livro de Gênesis, capítulo 30, versos 1 e 2. Nós vemos ali que Raquel não dava filhos a Jacó. Olha só. O diabo, muito obrigado. Então Raquel não dava filhos a Jacó. E vendo Raquel que isso não acontecia, verso 1, teve inveja de sua irmã Lia e disse a Jacó: dá-me filho, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó, no verso 2, contra Raquel. E ele disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Jacó entendia que os filhos eram dados por Deus. Jacó entendia que é só Deus que pode nos conceder a bênção maravilhosa, incontestável, de ter filhos. Então os filhos são herança, os filhos são privilégio, os filhos são dádivas, são presentes que o Senhor nos dá. Mas nós precisamos honrar a herança que o Senhor nos dá. Nós precisamos então da orientação necessária que Deus nos concede através da palavra, para que nós possamos ensinar os nossos filhos no caminho que devemos andar. Então, antes de partir para
para a segunda parte dessa mensagem. Eu queria chamar o irmão Carlos Chase. Irmão Carlos Chase, meu irmão em Cristo, meu amigo pessoal. E nós vamos cantar uma música que a igreja conhece. E vamos nos preparar para a segunda etapa, então, da nossa mensagem. O irmão Vitor, por gentileza. Irmãos, eu não quero bagunçar o culto solene, não. É porque eu sou músico, então não tinha como me encaixar uma música na mensagem. Pode cantar. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Deus cuida dos papai. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. O que eu faço quando eu não tenho direção? É isso aqui. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais. Porque Ele cuida, meus irmãos. Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. É verdade, Senhor. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Ufa! Cantar essa música no Dia dos Pais. É dureza, hein? Vamos lá. Não posso fazer o que eu fiz aqui na apresentação do diário. Vou preparar. Então, como é que nós aplicamos, irmãos, tudo aquilo que temos aprendido até agora sobre
palavra de Deus no que concerne ao ensino dos nossos filhos, a ensinar o caminho que eles devem andar, estar com eles, insistir na educação com eles, amando, respeitando cada uma de suas etapas. Trago aqui 5 sugestões de como nós podemos honrar a herança que o Senhor tem colocado diante de nós. A primeira é que nossos filhos aprendem conosco, pode determinar o que eles acreditam sobre Deus, Jesus, a Bíblia e a igreja. Olha só, nós podemos tornar a educação dos nossos filhos extremamente difícil, mas nós atentarmos para as nossas responsabilidades como pais, como papais. Porque, além de nós sermos pais, no sentido biológico, nós somos guias espirituais dos nossos filhos. A responsabilidade de ensiná-los, de orientá-los, ela pesa sobre as nossas costas, e pesa de fato. Nada produzirá mais alegria do que um pai ver seus filhos instruídos, encaminhados na disciplina e na administração do Senhor. Que privilégio é esse. Nesse sentido, eu aprendi uma palavra com o pastor Alexandre. Será que nós temos sido pais imitáveis? Será que nossos filhos podem olhar para nós e nos imitar? Será que eles conseguem ver em nós, pais, um padrão de homem a ser seguido? Nós temos honrado nossos filhos dessa forma, por exemplo? Segunda sugestão: não dê coisas ao invés de você mesmo a seus filhos. Nós vivemos em um mundo extremamente consumista. E por conta do avanço tecnológico, nós temos perdido a noção, né, daquilo que realmente é nocivo, que é danoso, e daquilo que é correto diante de Deus, para que nós possamos presentear os nossos filhos. Não substitua sua presença por presente. Não substitua sua presença por situações. Mande seu filho para um cinema com seus colegas, porque você não tem como ir com ele, e ele vai ver lá todo tipo de coisa que ele não deveria ver, porque os colegas assistem. O envolvimento pessoal de você, papai, do seu filho, isso vai fortalecer demais o relacionamento de vocês. O tempo que você passa com ele, o tempo que você passa conversando com ele, admoestando quando é necessário. Eu vou me deter um pouco nessa próxima. Se o seu filho precisar ser corrigido, evite os sermões em forma de palestra. Viram aqueles pais que gostam de dar uma palestra aos seus filhos, desde a fundação do mundo, desde quando Adão pecou, desde quando Eva e Adão pecaram. O dever dos filhos e da família, isso é latente, né? É obedecer aos pais. Viu, filhos? O dever dos filhos é obedecer aos pais. Fim de papo. Filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Mas nós devemos ensiná-los a obedecer. Nós devemos ensiná-los a obedecer em uma atmosfera que envolve amor, devoção a Deus, sem provocar neles a exasperação, o desespero, a angústia. Lembrando que em Colossenses 3:21, nós temos que pais não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Aí você pode desanimar o seu filho. A partir do momento que você repreende o seu filho com o espírito errado e usa métodos excessivamente severos, irracionais e até mesmo cruéis, você pode desanimar os seus filhos. Porque a autoridade ditatorial, ela amortece o carinho das crianças. E ela reduz, olha que isso é importante, irmãos, ela reduz neles o interesse pela santidade. Isso aqui não sou eu que estou falando, não, é James Dobson que está falando. Em último caso, até fazer eles sentir que eles não podem nunca alcançar aquele padrão tão elevado de santidade, de obediência que os pais estão impondo. E eu vou brincar mais um pouco. O macho alfa da casa, da família, ele muitas vezes é culpado por provocar a ira dos seus filhos. Macho alfa é aquele que diz: aqui em casa que manda, deixa comigo, eu resolvo a parada. Deixa comigo que eu resolvo, no lar eu faço tudo. Né? Mas na hora que vai no médico fazer uma incisão para tirar um negócio. Quando seu filho é ofendido, pai, magoado, sem consideração e de forma deliberada, você está provocando nele, além de desânimo, a ira.
Neste momento, papai, você está pecando, você peca quando você provoca ele no seu filho. Ouça o seu filho, em última análise. Ouça, esteja com ele, aprenda a respeitá-lo. Ele é diferente de você. Ele foi criado em uma atmosfera diferente, completamente da sua. Né? Na minha época, a coisa se resolvia na peia mais acirrada possível. E ninguém reclamava. Mas os tempos são outros. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos, né, tirar dos nossos filhos o privilégio, porque eu considero assim, de ensiná-los com a vara, ensiná-los com uma disciplina um pouco mais severa. Tá? Senão nós estaríamos jogando o texto de Provérbios 22:15 e 23:13 no lixo. Estultícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da correção na cara dela. Não retire da disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Nem por isso você deve ser um tirano. E se o seu filho derrubar um copo de suco em cima da mesa, você vai pegar corretivo e já aplicar ali o texto no ponto. Quarto, penúltimo. Não dê o seu melhor para o seu trabalho, para a sua faculdade. Eu vou incluir aqui 2 grifos aqui para o mestrado ou doutorado. Porque é fácil para um pai se envolver demais com o trabalho. É fácil. Ele se envolve tanto fisicamente quanto emocionalmente com o trabalho. E às vezes é difícil descolar, desprender o trabalho secular da pele, do couro de um pai. Que coisa. Como resultado, a esposa e as crianças ficam apenas um que sobra. Um que sobra quando eles chegam em casa. Algumas vezes nós, pais, pensamos inclusive que estamos na empresa, que estamos na nossa atividade. Sabe por quê? Porque nós consideramos a nossa casa muitas vezes uma extensão do nosso trabalho. Vai pegar tua coisa. Já não disse que isso aqui não é para ficar aqui? E outras coisas, tantas outras coisas. Ao invés disso, surpreenda seus filhos. Sua esposa e seus filhos não são seus empregados, né? São seus funcionários. Essa é sua família querida. Surpreenda seu filho, surpreenda a sua esposa, ame a sua esposa na frente dos seus filhos. Faça demonstrações de amor na frente dos seus filhos. Permita que eles sejam envolvidos com essa atmosfera de amor, de compreensão, de cumplicidade. Planeje o encerramento de um dia de uma forma completamente diferente. Eu sei que você está ali, você acabou de vir de uma semana difícil, cheio de coisas na cabeça, e como é difícil para o homem tirar as porcarias do trabalho da cabeça algumas vezes. Nós precisamos colocar tudo isso diante de Deus. Quando possível, meus irmãos, falte trabalho. Uma sexta-feira de tarde, saia mais cedo, organize suas atividades, faça uma surpresa, compre uma tapioca, né, Pedro? Compre uma tapioca, leve para casa, chegue cedo, chegue 5 horas. E a última vez, irmãos, ore com seu filho e ore por ele. Nós temos deixado de lado essa função tão importante, alguns de nós, lógico. Nós não podemos subestimar a necessidade espiritual dos nossos filhos, o anseio deles por aprender a palavra. E mais uma, se nós não orientarmos nosso filho a amar a Deus, a amar as Escrituras, eles não vão amar. Se nós não lermos a Bíblia com eles, se eles não nos verem lendo a Bíblia, orando, intercedendo, eles nem vão querer fazer a mesma coisa. Não há bênção maior que uma criança pode receber de seu pai, o líder da família, aquele a quem Deus colocou essa incumbência de liderar, de ser o cabeça, de ser modelo, assim como Cristo foi o líder, foi o cabeça da igreja, do que ter o costume de orar pelo seu filho, e o filho sabe disso. O filho sabe que o pai ora com ele, ora por ele e intercede pelas necessidades da família. Nós devemos adquirir esse hábito de orar constantemente, diariamente por nossos filhos, orar pela salvação dele, orar pela proteção na escola, nos lugares em que eles frequentaram, no cinema, nas atividades, orar para que eles sejam usados poderosamente pelo Senhor na obra dele, fazendo a sua vontade. E acima de tudo, deixe os seus filhos saberem, você também ora por ele. Declare isso para ele, quando ele tiver dificuldade na escola, com as notas e com os amigos, e ele passar por momentos difíceis. Mostre a ele que você está orando por ele.
mostre a Ele que aquela situação que Ele pediu para que você orasse, você intercedeu. Daqui a pouco você vai começar a ver os frutos chegando. Irmãos, que o nosso grande Deus possa nos ajudar nessa tarefa tão bela de ser pai. É muito bom ser pai. É muito bom honrar a herança que o Senhor colocou diante de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.